Questão 7. A partir de excertos extraídos do artigo científico de Manuela Leal da Silva, intitulado A Cidade Imaginada, Histórias e Vivências em Macapá nos primeiros anos do território federal do Amapá, assinale uma alternativa. Texto acadêmico. A Cidade Imaginada. Até esse decreto, o município de Macapá, assim como os de Mazagão e Amapá, fazia parte do Pará. O surgimento de um Amapá político-administrativo, que dará origem à criação, em 1988, de um da Federação Brasileira, começou a ser imaginado com o desmembramento desses três municípios paraenses, em 1943. As várias localidades dos municípios. Nos anos que antecederam o Decreto-Lei número 5.812, fluídas e ainda não definidas pela separação das naturalidades amapaense e paraense, e faziam parte de um complexo de pequenas ilhas da região do Marajó, no braço norte da foz do rio Amazonas, que, em razão da proximidade com Macapá e da pouca fiscalização governamental, desenvolveu um comércio fluvial quase que à parte. Alguns núcleos populacionais dispersos pelos interiores de Macapá, Breves, Gurupá, Anajás, Chaves, Afuá e das ilhas adjacentes, como, por exemplo, Pedreira, Santana, Periquito, Cajari, Caruá, Caviana, Mexiana e outras ilhas menores, dependiam quase que exclusivamente desse comércio clandestino, que abarcava os mais variados tipos de mercadorias e se dava por meio da navegação de pequenas embarcações fluviais. Essa era a principal atividade econômica que ligava as populações dessas pequenas cidades e localidades. E por isso, por meio dela, é possível reconstruir uma rede de sociabilidades nem sempre fácil de ser decifrada em razão dos escassos registros e dos filtros oficiais que dominaram as narrativas sobre esses lugares. Os rios, mais do que locais estratégicos de sobrevivência, foram os caminhos naturais desbravados pelos diversos homens e mulheres que se estabeleceram na Amazônia, a expressão de todo o modo de vida que se constituiu através da relação sempre presente com as águas e com os fascínios que elas despertavam. Para esses homens e mulheres, de fato, esse foi um tempo de ruptura, no qual suas vidas foram diretamente afetadas pelo Decreto-Lei 5.812. Foi um tempo de aceleração histórica e de mudanças, ainda que circunscrito à cidade mais antiga diretamente por esse decreto. Macapá, um tempo que poderia ser traduzido no ritmo acelerado em que essa cidade foi modificando seu traço urbano, herdado do período pombalino, na Amazônia, em meados do século XVIII. Período pombalino, é Marquês de Pombal, que foi ministro no governo português, tá? Que fez mudanças políticas e no pensamento da corte. Voltando aqui então, em meados do século XVIII, quando foi elevada à condição de vila. A paisagem e dinâmica da pacata e pequena vila é transformada do dia para a noite. Macapá, uma cidade predominantemente rural que vivia de poucos recursos, passou a receber um grande volume de investimentos e muitas pessoas viram esse momento como propício para melhorarem as suas condições de vida e oportunidades de trabalho. Na época, os poderes públicos conseguiram, às custas da política intervencionista na região, realizar, um período de 2 anos, várias obras concentradas no centro da cidade, com o objetivo de aparelhar a cidade para sediar o novo governo, bem como os funcionários e familiares do alto e médio escalão da administração pública. Residência governamental, escola, hospital geral, cine-teatro, hotel, um conjunto residencial de 35 casas, a Vila Presidente Vargas, todos destinados aos diretores e chefes dos departamentos. Também realizou-se reformas e adaptações de prédios públicos para os departamentos de saúde, educação e de segurança, Agência do Banco do Brasil e etc. Em fins de 1944, pouco menos de um ano após a implantação do território federal, a população da sede da capital, Macapá, tinha mais do que dobrado
passando de 1.300 para 2.800 habitantes. A Macapá, desses primeiros anos, recebeu um número significativo de imigrantes vindos, de sua maioria, do Ceará, Bahia, Pernambuco e principalmente do Pará. Título: A Cidade Imaginada. Documento: texto acadêmico. Origem: Maura Leal da Silva, A Cidade Imaginada, Histórias e Vivências em Macapá, nos primeiros anos do Território Federal do Macapá, Estudos Históricos, Rio de Janeiro, volume 35, número 76, página 289 a 308, maio a agosto de 2022. Créditos: Maura Leal da Silva, palavra-chave: História Política e Fronteiras. Então, a gente está falando do surgimento de um estado, né, de um município aqui, ó, Macapá, perdão, município, Macapá. Alternativas, então vamos lá em cima. A partir dos excertos extraídos do artigo científico, assinale uma alternativa. A memória oficial sobre Macapá do período do Território Federal obscureceu a diversidade social e política a partir da qual a cidade foi construída. Vou ler de novo. A memória oficial sobre Macapá do período do Território Federal obscureceu a diversidade social e política a partir da qual a cidade foi construída. Não sei se obscureceu a diversidade social, porque vieram gente de todas as regiões, mas a gente está falando de memória oficial aqui também. Vou deixar essa no gelo e vou ler as outras. O texto faz referência aos impactos do Decreto 5.812 de 1943 na criação do Território Federal de Amapá. Tem que ver se essa lei é de 1943. O número da lei aparece no texto, mas não aparece o ano, tá? Se for, é muito óbvio essa. Se for, essa vale 1. C. As terras da região do Amapá foram objeto de disputa entre espanhóis e portugueses durante o período colonial em razão da sua proximidade com as fronteiras que delimitavam. Isso aqui não fala no texto, né, sobre a disputa de portugueses e espanhóis, não tem citado nada, mas é bom a gente pesquisar, ou vocês pesquisarem, para ver se encontra alguma coisa nesse sentido, mas pode ser que esteja errado. D. Cidades populosas como Macapá mantiveram o traçado urbano herdado do período pombalino na Amazônia. Eu estou bem em dúvida dessas questões. Então, cabe vocês a fazerem uma pesquisa e a gente aprofundar. Caso a gente não chegue a um resultado, até quinta-feira a gente faz a pesquisa juntos, mas eu acho que é importante que vocês a façam, tá bom? Então, nos vemos na próxima.